Nos tempos em que estamos vivendo, ser amigo de uma autoridade tão superior e poderosa como Jeová é tudo que a gente quer, não é? E quanto mais essa amizade for bem íntima, melhor para nós. Mas como que nós podemos, eu e você, termos essa amizade com o nosso Pai Celestial Jeová? Pelo menos atingindo 3 fatores, né? Podemos dizer que, primeiro, é ter esse forte desejo de ter amizade com Ele. O segundo é a importância de treinar a nossa consciência à base da Bíblia. E o terceiro é se tornar cristão maduro. Nós vamos ver, nessa cada fase, essas importâncias. Claro que todos nós queremos ser amigos de Deus, não tem a menor dúvida. E quando Jeová criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no passado, Ele fez de tudo para que tivessem essa amizade com Jeová. O nosso Criador Jeová colocou o homem num lugar perfeito e também ele tinha a possibilidade de ter vida eterna aqui na terra. O nosso Criador também nos criou com a capacidade de imitar as suas qualidades como amor e justiça. Vejam como isso é trazido a nossa atenção aqui no livro de Gênesis, o capítulo 1 e o versículo 27, eu convido os irmãos e amigos a acompanhar na sua Bíblia. Gênesis 1, 27. Onde diz: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Notaram? Jeová nos criou à sua imagem. Quando fala aqui a sua imagem, estava se referindo então, como dissemos, destacando para nós 2 fatores importantes, como amor e justiça. Todos nós, como seres humanos, temos isso inerente em nós. Apesar de cada um de nós, então, sermos pessoas imperfeitas e pecadoras, Jeová ainda quer que nós sejamos o seu amigo, por incrível que pareça, né? Tanto que ele faz um convite para nós ali em Tiago 4:8, de nós nos achegarmos a ele e ele chegará a nós. Então, Jeová quer ser o meu e o seu amigo, né? Por isso temos que procurá-lo. Aí, nós temos que passar a fazer a primeira coisa, que é treinar a nossa consciência para nos sermos amigos de Jeová, né? Para sermos amigos de Jeová, as nossas ações devem estar de acordo com o que ele diz em sua palavra Bíblia. Jeová nos deu a consciência para nos ajudar a distinguir o certo do errado. Será que só o servo de Jeová tem esse dom da consciência? Não. As pessoas do mundo também têm. Observem, convido os irmãos a acompanhar esse relato aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo nos trouxe esse fato à atenção, de que essa exclusividade não é só dos cristãos, de ter uma consciência, né? Romanos 2, versículos 14 e o 15, onde ele nos diz ali: Pois quando pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas exigidas por lei, essas pessoas, embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas. Elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração, a parte que a consciência delas também dá testemunho, e pelos seus pensamentos elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. Perceberam? Pessoas das nações que não têm lei, a lei de Deus, né, nos seus corações, eles fazem, por natureza, acatam as coisas corretas, né? Por quê? Porque eles herdaram nossos primeiros pais, Adão e Eva, esse dom da consciência do certo e do errado. Então, eles não sabem que sair matando ou roubando é errado. Não precisa ser um cristão para saber isso, chegar a essa conclusão, né? Isso está na consciência dele. Mas a nossa consciência, irmãos, ela pode nos enganar. Por quê? Veja o seguinte exemplo. Se você pegar uma bússola e colocar ela perto do metal, ela poderá deixar de apontar para o norte, vai causar erro. E se for usada com um péssimo mapa, ela vai se tornar um instrumento inútil. Isso se aplica, então, à nossa consciência. Se desejos egoístas do nosso coração influenciarem a nossa consciência, poderá também nos conduzir ao caminho errado.
Por isso nós temos que ter cuidado com a nossa consciência. E se for usada sem uma orientação confiável, por exemplo, da palavra de Deus, a Bíblia, talvez nós não consigamos distinguir do certo do errado, né? Por isso, para que a nossa consciência ela funcione corretamente, com certeza cada um de nós precisa da orientação do Espírito Santo de Jeová para podermos entender também os pontos da palavra de Deus, a Bíblia. Ademais, para que a nossa consciência nos ajude a fazer o que é correto, nós precisamos treiná-la. Isso é um ponto importante, né? Podemos dizer que a consciência ela precisa ser esclarecida. Do contrário, ela pode ser enganosa, por incrível que pareça. Ela não é um guia seguro se não tiver sido treinada nas normas justas, segundo a verdade da palavra de Deus. O seu desenvolvimento pode ser influenciado de modo errado pelo ambiente, pelos costumes, pela adoração e também pelos locais onde passa. Poderá, então, também julgar as coisas como certas ou erradas segundo normas incorretas. Um exemplo disso, nós podemos observar o que Jesus disse, citado em João 16:2, onde ele predisse que homens até mesmo matariam os seus servos, pensando que estavam prestando serviço a Deus. E nós temos um exemplo disso no caso do Saulo de Tarso, que mais tarde tornou-se apóstolo, né? Ele perseguia os cristãos com intenções assassinas contra os discípulos de Cristo, achando que estava prestando a Deus um serviço sagrado. Então veja que é importante nós treinarmos a nossa consciência para que possamos também adorar a Deus do modo correto. Então, somente uma consciência devidamente treinada pela palavra de Deus, ela pode corretamente avaliar, né? E endireitar cabalmente os assuntos da nossa vida, ou a vida que passamos no nosso dia a dia. E nós, como cristãos, precisamos ter, então, uma norma estável, uma norma correta. Nesse caso, é a norma de Deus, né? Assim, uma consciência bem treinada nos avisa quando fazemos algo que não agrada a Jeová, ou quando estamos para fazer algo que poderia prejudicar a nossa amizade com o nosso Deus. Por nos orientar por meio de leis e princípios bíblicos, Jeová mostra como é importante, então, usarmos a nossa consciência para fazer, então, a sua vontade. A Bíblia, por outro lado, também diz claramente que algumas coisas são erradas, dando leis específicas para ela. Vejam, por exemplo, nós convido os irmãos a abrir sua Bíblia, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 6, e notem que ali ela define algumas coisas, lista algumas coisas como sendo erradas. Como disse, dizendo que são erradas praticá-la, né? 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Veja o que diz, olha. Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, gananciosos, beberrões, os injuriadores, extorsores, não herdarão o reino de Deus. Observem que é uma lista de leis específica, clara, né? Ao ler, nós sabemos que é errado cometer tais coisas, não é? Não tem dúvida. Quando obedecemos essas leis, especialmente quando ninguém está olhando, mostramos o que estamos sentindo por aqueles que produziu essas leis, nesse caso, o nosso Pai Celestial, Jeová. Na maioria das vezes, ao tomarmos decisões, precisamos também levar em conta princípios bíblicos, né? O que é um princípio bíblico, né? Eles são verdades fundamentais que nos orientam para conseguirmos diferenciar o certo do errado. Esse é um princípio bíblico. Por exemplo, alguém diz que fumar é errado. A pessoa fala, mas você consegue provar isso na Bíblia? Isso não está listado ali no texto que nós vemos em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que fumar é errado. Aí é onde entra o princípio. Por exemplo, convido os irmãos a ler Romanos 12, versículo 1.
E vejam que muitas situações na vida, quando nós não encontramos uma lei clara e específica, nós vamos ter que procurar ver um princípio bíblico, né? Para saber o que Jeová pensa do assunto. Então, Romanos 12:1, veja o que diz. Portanto, eu lhes suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado, com a sua faculdade e raciocínio. Então, veja, qual o princípio aqui? Uma pessoa que usa tabaco ou que fuma, como é que ele pode apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável? Impossível. Impossível. Ou então a pessoa que usa droga. Aqui fala que ele tem que apresentar com a sua faculdade de raciocínio. A pessoa que é drogada não tem raciocínio nenhum, não é? Então é isso. Muitas situações vamos ter que usar o princípio quando não tem uma lei específica e procurar saber qual o pensamento de Jeová sobre aquela questão. Por então, estudarmos princípios bíblicos vai nos ajudar a conhecer a Jeová e o seu jeito de pensar sobre determinados assuntos que levamos na nossa vida. Aprender e aplicar princípios bíblicos, irmãos, envolve mais do que seguir uma lista de regras, envolve esforço da nossa parte. Todavia, a Bíblia ou as publicações baseadas nelas nos ajudam a identificar diversas situações. O que nós precisamos fazer é exatamente estudar essas publicações, ler a Bíblia e estudar as publicações do escravo fiel e prudente. Talvez se lembre de que certo homem, ele perguntou para Jesus Cristo no passado, né? Conforme Lucas 12, 13 ao 15. Instrutor, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Em vez de rapidamente fornecer uma regra para resolver aquela questão ou aquela disputa, Jesus simplesmente lhe indicou um princípio bastante abrangente. Ele disse, mantende os olhos abertos e guardai-vos de toda sorte de cobiça. Né? Então, indicou que a cobiça é errada, é um princípio. E essa informação não só serviu para as pessoas no passado, mas ela é útil para os nossos dias hoje, a importância de usarmos princípios ao lidar com diversas situações na vida. Atualmente, nós como cristãos, irmãos, queremos ser guiados pelos princípios de Jeová em assuntos pessoais, tais como a escolha da amizade, diversão, música, matéria de leitura e assim por diante. Muitas vezes, como dizemos, não tem uma lei específica baseada na Bíblia, mas tem um princípio. Nós temos que descobrir qual o pensamento de Jeová sobre o assunto. Então, vamos lá. Um princípio que pode ajudar nesse caso, 1 Coríntios 15, 33, eu convido os irmãos a acompanhar. Veja o que diz ali e vamos descobrir o princípio, né? 1 Coríntios 15, 33. Onde diz, não se deixe enganar, más companhias estragam bons hábitos. Então, é aquela situação, né? Você é obrigado, muitas vezes, a ter ou a trabalhar com alguém no seu serviço, né? Uma pessoa que não serve a Jeová no seu local de trabalho. E você é obrigado a estar com ele. Muitas vezes você na escola, você também é obrigado a ficar com seu coleguinha ali na hora da escola. A pergunta é, e depois? Depois que acaba o horário do trabalho, depois que acaba o horário da escola, você é obrigado a ficar com ele? Entendeu? Onde entra o princípio da má associação, né? Então, muitas vezes não tem uma lei específica, mas tem um princípio que pode nos conduzir a tomar uma decisão certa que vai agradar ao nosso Pai Celestial Jeová. Assim se pergunte-se, né? Que tipo de pessoa seria uma má companhia para você ou para mim? Normalmente, uma que não segue os padrões de Jeová estabelecido em sua palavra, a Bíblia. Essa seria uma má companhia. Ao passo que aumentamos, então, em conhecimento, entendimento e apreço por Jeová e pelas normas dele, a nossa consciência, o nosso senso moral, ajuda-nos a aplicar princípios divinos em quaisquer situações que enfrentamos, mesmo em assuntos bem particulares. Assim, quando fomos guiados pelos princípios bíblicos, não tentamos procurar brechas, né, na lei de Deus, nem imitaremos os que procuram ver até aonde pode ir para violar tais leis.
damos conta de que tais ideias seriam contraproducentes e prejudiciais a nós mesmos, né? Então, nós vimos até aqui a importância para termos uma amizade com Jeová, cada vez ser mais amigos de Jeová, treinar a nossa consciência, porque aí nós vamos começar a fazer as coisas que Jeová agrada e ele vai se sentir feliz. Agora nós vamos ver, irmãos, a importância de tornar-se um cristão maduro. Veja, tornar-se um cristão maduro. Nós vamos entrar muito bom nesse ponto, né? Depois de você se batizar, o seu alvo, é claro, tem que ser tornar-se um cristão maduro, aumentar sempre a madureza. A Bíblia fornece, então, padrão para verificar, ela não fornece, melhor, padrões para verificar o grau de madureza de alguém. Segundo esse padrão, cristão maduro é aquele que não é um bebê espiritual. Muitas vezes é inconstante e facilmente desviado ou influenciado por outros em questões de doutrina. E esse é um bebê em sentido espiritual. Visto que suas faculdades perceptivas é treinada, ele é capaz então de distinguir tanto o certo como o errado. E não precisa que se lhe ensine então assuntos elementares dos propósitos de Deus, né? Mas isso foi algo que preocupou Paulo no passado, que alguns irmãos lá no Hebreus, eles não estavam tentando sempre aumentar a madureza. E veja então o conselho que o apóstolo Paulo deu, que também serve para nós. Convido os irmãos a acompanhar a leitura de Hebreus 5. Hebreus 5, nós vamos ler do versículo 12 em diante. E veja o conselho que Paulo deu para aqueles irmãos lá, que também, por que não dizer, é bastante oportuno para nós nos nossos dias. Ele disse assim, olha, 5:12. Pois, embora a esta altura vocês devessem ser instrutores, precisam novamente que alguém lhes ensine, desde o princípio, as coisas elementares das proclamações sagradas de Deus, e voltaram a precisar de leite, não de alimento sólido. Pois todo aquele que continua a tomar leite desconhece a palavra da justiça, porque é criancinha. Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que pelo uso têm a sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto certo como errado. Agora o versículo 6:1. Portanto, agora que deixamos para trás a doutrina básica a respeito do Cristo, avançamos a madureza, não lançando novamente um alicerce, a saber, o arrependimento de obras mortas, a fé para com Deus e assim por diante. Qual a lição aqui, irmãos? Paulo aconselhou aqueles irmãos uma vez que eles conheceram as coisas elementares de Cristo, eles deviam avançar a madureza por continuar estudando o que a palavra de Deus tinha. No versículo 6:1, ele incentivou isso, né? De avançar a madureza. Isso que eles deveriam fazer. A pessoa não é guiada pela sabedoria humana, então, mas pelo Espírito Santo de Deus. É bom que se lembre de que a Bíblia nunca fala de graus ou estágios de madureza, ou talvez de condição adulta espirituais, né? Todavia, assim como a pessoa continua a desenvolver em conhecimento, experiência e também em discernimento, depois de se tornar adulta, assim também pode acontecer em sentido espiritual. Ela chega no estágio e começa também a crescer, ou aumentar em progresso, né? Não se contente então com o básico, se esforce para entender assuntos profundos da Bíblia. Deixe que a palavra de Deus, irmãos, oriente a sua vida. Procure fazer realmente um estudo profundo e meticuloso dos propósitos de Deus. Para atingir a madureza, então, temos de conhecer bem a palavra de Deus, a Bíblia, e a sua mensagem que ela tem para cada um de nós. Isso é muito importante. E visto que essa mensagem contida na palavra de Deus, a Bíblia, devemos então ser bons estudantes da Bíblia e das publicações do escravo fiel e prudente, para tirarmos proveito, né, dessas orientações que nos são passadas. Assimilar o modo de pensar de Deus, então, nos ajuda a treinar as nossas faculdades perceptivas. Considere uma experiência de uma irmã chamada Orchide, onde ela destacou a importância da leitura da Bíblia. Veja o efeito que ela teve na vida dessa irmã. O lembrete que mais influencia a minha vida é aquele a respeito de ler a Bíblia regularmente.
Levei cerca de 2 anos para ler a Bíblia inteira, mas parecia que eu estava conhecendo o meu Criador pela primeira vez. Aprendi a respeito dos seus caminhos, o que o agrada e o desagrada, a magnitude do seu poder, a profundeza da sua sabedoria. Ler a Bíblia todos os dias tem me sustentado durante alguns dos piores momentos da minha vida, disse ela. É uma experiência magnífica, né, que mostra a importância de ler a Bíblia diariamente. Muitas vezes estamos com problemas na vida, quando você lê a Bíblia, você se sente bem, né? Então, esse é um ponto importante para todos nós. Ler regularmente um trecho da Palavra de Deus faz com que essa mensagem exerça poder dentro de nós. Essa leitura pode, então, nos amoldar no nosso íntimo e aumentar o nosso apreço que temos para com o nosso Pai Celestial, Jeová. Será que no seu caso, talvez no meu, é preciso, então, programar mais tempo para ler a Bíblia diariamente e meditar nela? Veja que a organização, ela programou toda semana, nas reuniões, nossas reuniões no meio da semana, uma parte que diz ali joias espirituais. Nessa parte considera 2, 3 livros da Bíblia, né? Os irmãos, em geral, na assistência, eles têm a prerrogativa e a oportunidade de participar com comentários de até 30 segundos ou menos, conforme a instrução, para que mais irmãos possam expressar a sua opinião, o seu comentário, né? Possa dizer aquela joia espiritual. Então, é muito importante nós aproveitarmos dessa provisão espiritual para aproveitar e ler a Bíblia nesse momento também, ou nessa semana. Conhecer bem a Bíblia envolve não apenas mais do que ler ela diariamente. Os bebês espirituais lá no dia de Paulo, que lemos lá em Hebreus, não eram necessariamente ignorantes com respeito à palavra de Deus. No entanto, o problema é que eles, ao lerem, eles não procuraram colocar em prática aquelas orientações em sua vida diária. Esse foi o erro deles. E Paulo teve que ajudá-los nesse sentido. Não conheciam a mensagem o suficiente para permitir que essa mensagem guiasse as suas decisões no dia a dia. Conhecer, irmãos, bem a palavra de Deus significa saber o que ela diz e aplicar esse conhecimento na nossa vida. Aplicar o que aprendemos nas Escrituras, a gente sabe, conhecemos que é um desafio, em especial sobre circunstâncias difíceis, quando muitos estão passando, não é verdade? Por exemplo, pouco depois de Jeová ter libertado o seu povo lá no passado, os filhos de Israel da escravidão do Egito, eles altercavam com Moisés e constantemente colocavam Jeová Deus à prova. Por quê? Só pelo motivo de falta de água, né? Menos de 2 meses depois de terem entrado num pacto com Jeová, de acatarem as suas orientações, de serem pessoas obedientes, eles abandonaram Jeová se voltando para a idolatria. Vejam só. Portanto, irmãos, quem não leva em conta o que a Bíblia diz, não consegue ter uma amizade achegada e profunda com Jeová. É necessário praticar as orientações do que a Bíblia ensina na nossa vida. Jeová deixa, ou a pessoa, melhor, deixa de lado na sua vida a velha personalidade, e ele se preocupa em ter a nova personalidade. Veja essa importância que o apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Efésios, no capítulo 4, ele falou que nós devíamos buscar ter a nova personalidade e abandonar a velha, né? Ele destaca isso para nós. Veja o que ele disse, olha. Vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade que está em harmonia com o proceder anterior de vocês e que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. Continuem a renovar a sua maneira de pensar e revistam-se da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus em verdadeira justiça e lealdade. Então, quando você lê a Bíblia e eu lemos a Bíblia, nós devemos seguir essa orientação. A velha personalidade, que estava ligada então a obras da carne, devemos abandonar e revestir da nova personalidade que está vinculada ao fruto do Espírito de Deus, né? Quando praticamos isso em nossa vida, nós temos uma vida melhor. E Paulo também frisou aqui que devemos eliminar
raciocínios que causam divisões em nossa congregação. O cristão maduro entende que os servos de Jeová precisam ser unidos, tendo o mesmo conhecimento contido na palavra de Deus, a Bíblia. Já o cristão que não é maduro é como uma criança, ele não tem bom senso nem equilíbrio. À medida que nos tornamos, então, cristão maduro, ficamos, então, com certeza, mais amigos de Jeová. Somos protegidos do mundo maligno, debaixo do maligno que estamos vivendo. Na verdade, irmãos, ter as faculdades perceptivas corretamente treinadas para distinguir do certo e do errado ou serve para nós de uma verdadeira proteção contra o mundo que está todo contra o senso de moral. E outro benefício da madureza é que ela nos fortalece o nosso coração simbólico e não nos deixa ser levados por ensinos vários e estranhos. Quando nos esforçamos em fazer progresso espiritual, a nossa mente fica, então, como que focalizada em coisas espirituais, ou mais importantes. Desse modo, aumentamos nosso apreço por Deus e por todas as suas provisões que Jeová tem dado em nosso benefício. O cristão plenamente desenvolvido, então, na capacidade de entendimento, ele desenvolve gratidão e desfruta, desde então, uma boa relação com nosso Pai Celestial, Jeová. A verdade é assim, quanto mais o nosso pensamento se parecerem com os de Jeová, mais conseguiremos imitar as suas qualidades. Por isso, seja cada vez mais amigo de Jeová. O nosso crescimento espiritual, ele não vai parar, a menos que nos tornemos cristãos maduros. Timóteo era um cristão maduro quando recebeu o incentivo de Paulo para continuar a fazer progresso. Por não parar de progredir, ele conseguiu imitar ainda melhor as qualidades de Jeová no modo de falar, de pensar e também de agir. É um exemplo também que podemos imitar. Assim, procure sempre se esforçar para aumentar seu conhecimento sobre Deus e procure valorizar cada vez mais isso, as leis deles também. Todos nós devemos demonstrar as qualidades do fruto do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, conforme nós somos orientados aqui no livro de Gálatas 5. Vamos ler? O 22 e o 23. Gálatas 5. Veja o conselho amoroso que o apóstolo Paulo nos dá, que devemos levar em consideração. Gálatas 5, 22 e 23, ele disse: por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. O que nós precisamos fazer é procurar aplicar essas leis, esses princípios, no relacionamento com nossos irmãos, na congregação, né? Aí vamos demonstrar que temos o Espírito de Deus e que somos realmente amigos de Jeová. Quanto mais forte for a sua amizade com Jeová, mais alegria você terá de viver. Quem tem uma amizade com Jeová, tem aí a chance de fortalecer a sua amizade por toda a eternidade. E sempre vamos aprender coisas novas sobre Jeová a cada dia, porque somos, então, seus amigos, né? Qual a lição para nós, irmãos, que aprendemos? Quando treinamos a nossa consciência e nos tornamos mais achegados por Jeová, por sermos pessoas maduras, conseguiremos cada vez mais, com toda certeza, ser amigos de Jeová.